Vamos lá, pessoal, muito boa noite. Olha que aula especial. Nós temos aqui hoje a presença de uma querida, uma pessoa muito especial para nós, a professora Ellen. Ela é formada em História e vem aqui com o coração aberto para nos ajudar nessa missão aí da aprovação dos Correios. Ela vai nos ajudar com a aula de conhecimentos gerais e um tema importantíssimo hoje, vocês podem ver aqui nos nossos mapas mentais, que é até 3 foguinhos, né? Incidência altíssima. O que significa isso? É um conteúdo que certamente será cobrado na sua prova. Aula rápida para você que estuda na hora do almoço, estuda no busão, né? Não sei como é que você fala aí na sua terra, se é ônibus, busão, coletivo. É uma aula rápida, realmente, direto ao ponto, tá bom, pessoal? Então, para quem não sabe, a Ellen também, ela é uma grande conselheira nossa, uma grande amiga, além de ser uma profissional maravilhosa, ela faz parte da nossa vida e vai nos ajudar com essa empreitada. Direto ao ponto, como que isso vai cair na prova do pessoal, Ellen? Você basicamente tem que entender o que é cada um destes conceitos. Tão somente isso. Vocês verão no final da aula que nós vamos aqui fazer algumas questões que estão lá em nossa comunidade gratuita do YouTube e vocês perceberão que o conhecimento é mais que suficiente. Para começo de conversa, nós vamos falar, pessoal, sobre o fluxo migratório no Brasil. O que é o fluxo migratório? É justamente o deslocamento das pessoas de uma região a outra. Você é de São Paulo, Ellie? Sou de São Paulo. Ah, ela é de São Paulo. Então a Ellie, ela não migrou de lugar nenhum, porque ela mora onde ela nasceu. Sim. Assim como acontece comigo. Por outro lado, meu pai é pernambucano. Então meu pai é pernambucano e ele faz parte do fluxo migratório. Ele saiu lá do Nordeste e veio aqui para São Paulo. A minha mãe nasceu no Paraná. Minha mãe é do Paraná. E ela também teve essa movimentação dentro do Brasil. E já aproveita aqui e coloca nos comentários se você faz parte desse movimento. Ó, falando, se eu nasci em tal lugar e estou morando em outro estado agora. Então, se você se movimentou nos estados brasileiros, conta aqui para nós nos comentários. E pessoal, e grande parte, né, Ellen, dessa movimentação das pessoas é por conta da questão econômica. Então, muitas vezes as pessoas não acham emprego onde nasceram e acabam se mudando para conseguir uma oportunidade melhor em outra terra. É o que aconteceu com os meus pais e talvez com muitos de vocês aí. Mas para que vocês entendam, antes de tudo, alguns conceitos são importantes. Eu vou falar rapidamente o que é agricultura tradicional e a Ellie vai falar rapidamente o que é o agronegócio. Pessoal, sem enrolação, sem aprofundar, ninguém aqui vai virar geógrafo, cartógrafo ou analista do IBGE. Você vai virar carteiro, área operacional, tão somente tem uma noção do que é. Pessoal, a agricultura tradicional, vocês vejam que o mapa ele é autoexplicativo. Tem até aqui o seu José, o seu João, plantando com as mãos. O que é uma agricultura tradicional? Ela é baseada justamente na mão de obra. Então, esse trabalhador, esse dono daquela fazendinha do sítio, né, Ellen? Ele não vai usar máquinas para fazer o trabalho dele. É uma coisa de mão de obra mesmo. Então, é o sítiozinho, é a fazendinha do seu José, com a dona Maria. E outra característica importante que vocês devem anotar aí no caderno de vocês é de pequena escala. O que é pequena escala? Pequena quantidade. O seu José não tem a intenção de encher um caminhão de alface ou de soja. É uma pequena produção. Muitas vezes para a subsistência dele ou da cidade. No máximo ele apoia talvez um mercadinho ou alguns comércios locais, mas não é em grande escala. Grande escala é o que a Ellen vai explicar. O nosso aqui, a agricultura tradicional, é de pequena escala. E a parte oposta, pessoal, à agricultura tradicional, é justamente onde entra a tecnologia. E aí nós vamos chamar isso de agronegócio. E aí ele vai explicar um pouquinho do que é o agronegócio. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o agronegócio. O que seria o agronegócio? O agronegócio é um modelo mecanizado da agricultura. É um modelo onde a máquina entra no local da mão humana. Então, onde nós temos ali uma família, muitas vezes, trabalhando naquela área rural, onde o pai, a mãe, os filhos trabalham naquele pedaço de terra para servir a ele, a comunidade local. De repente, chega o agronegócio numa grande extensão de terra, onde há necessidade de usar maquinários. Dentro do agronegócio também acontece a exportação, e dentro do Brasil nós temos exportação de milho, de soja, de bois, e é dessa maneira que se desenvolve o agronegócio no Brasil. Professora, eu já vou dar, ter aula com o professor é bom por isso, ele vai na veia. A Ellen falou de algo muito importante.
O que o agronegócio faz? Ao contrário do seu José, que é pequenininho, o agronegócio já pega uma terra gigantesca. Então vai cair na sua prova esse detalhe, que uma das consequências da movimentação do agronegócio é justamente isso. Ele vai centralizar toda essa propriedade de terras. É uma concentração de terras. O que significa isso? Chega lá o seu Clodoaldo, o dono lá do agronegócio, ele compra a fazenda de todo mundo porque ele precisa de espaço para tocar o negócio dele. Então isso que a Ellen falou, já anota do seu caderno, ela tá aí na veia. Isso vai cair na sua prova. Pessoal, a nossa aula não é feita com base na imaginação. Nós estamos montando esse conteúdo com base estatística no que de fato cai. Então anote no seu caderno isso que a professora Ellen falou, porque de fato é muito importante, né, Ellen? É uma característica que é a concentração de terras e vocês verão que isso cai em questões. Quer falar mais alguma coisa, Ellen? Não, e geralmente o agronegócio ele traz uma produção em larga escala. E até por isso a necessidade desse maquinário, é a necessidade da tecnologia entrar. Exatamente. Eu tava vendo, tem até o pessoal tem as músicas do agropop agora, né? Essas músicas que são patrocinadas pelo agronegócio. E eles até brincam nas músicas que ele fala assim que a minha colheitadeira vale mais que a sua Porsche. Então, enquanto tá o playboyzão lá de Porsche, pagando de gatinho, chega o cara do agro com o pé cheio de barro, só que a máquina dele vale mais que o carro do playboy. Né? Exatamente. Eles até tiram esse sarro porque é o que a Ellen falou. Esse uso intensivo de máquina é justamente para poder escalar. Agora, pessoal, pegando o gancho aqui da Ellen, você veja que isso é reflexo de um processo pelo qual passou o Brasil. Lá atrás não era assim, né? Não era cheio de máquina, de trator, né, de alta tecnologia, era tudo feito na mão. Inclusive, os meus pais trabalharam na roça. O meu pai não tanto, mas a minha mãe. O meu avô era dono de sítio no Paraná, sítiozinho pequeno, e muitos ali trabalharam com as mãos na terra. Mas isso mudou, pessoal. Na década de 70, houve a introdução de novas tecnologias avançadas, como a mecanização e uma coisa importante, os defensivos agrícolas. Então, na década de 70, o Brasil mudou. Ele parou de ser tão focado na agricultura tradicional e começaram a entrar as máquinas. Então, são características dessa fase do Brasil. O que é? Mecanização, que é justamente o que a Ellen falou, muitas máquinas, tecnologias, pesquisas. Inclusive, a minha esposa, a Ana, ela é técnica em agropecuária. Ela estudou para ser uma técnica de agropecuária. Para quem não sabe, pessoal, a Ellen tem um negócio da área de beleza, ela é uma empreendedora. Olha só, que loucura. Além de professora, ela é empreendedora no ramo da beleza. E nós noivamos dentro de um dos salões da Ellen. Um dos salões, né? É verdade. Porque tá virando rede. Tá virando rede em nome de Jesus. Em um dos salões da Ellen, nós noivamos lá, eu e a Ana, tá? Foi. Então só uma resenha de aula que não significa nada, mas eu sei que vocês gostam dessas historinhas. O que é um defensivo agrícola? Aí entra a parte política. Tem gente que vai falar que é veneno, e tem gente que vai falar, não é veneno, é defensivo agrícola, mas é a substância química que mata os bichinhos lá da plantação. Exatamente. É o agrotóxico. É o agrotóxico, tá? Então, existe até uma briga política aqui, eu não sei qual que é o seu posicionamento, tem muita gente que vai falar que o agro é veneno, o agro é do mal, e tem já pessoas que vão dizer que não, que o agro, se não fosse o agro, o Brasil não teria a economia que tem hoje, porque quase 30% do PIB brasileiro vem do agronegócio. E para que isso aconteça, você precisa escalar, que é o que a Ellen falou, e isso só é possível por meio dos defensivos agrícolas. Então, se você vir na sua prova defensivo agrícola, é justamente o agrotóxico. É o veneninho lá que coloca para matar os bichos. Só que existe uma consequência para isso. Uma consequência, Ellen. Mecanizou, muita tecnologia, só que aí, seu José e Dona Maria ficaram sem as terras. E não tem tanta oportunidade onde eles estão. Então, qual que é a solução? Eles saem das suas terras, da sua origem, da sua terra de origem, para ir para grandes cidades. E isso nós chamamos de... Êxodo rural. Tá com a Ellen, manda aí, Ellen. Êxodo rural. O que é o êxodo rural? Se cair na sua prova, você vai saber responder. É quando a mecanização chega lá na agricultura e o seu João e a Dona Maria, eles ficam sem emprego. Então é necessário eles procurarem emprego numa nova cidade. Então a pessoa sai da zona rural e ela vai para as grandes capitais procurar emprego. Só um parênteses, olha só. Por isso eu gosto da aula com a Ellen, que ela vai na veia. Para onde que acontece a movimentação? Grandes cidades. Então talvez apareça na sua prova um mapinha do Brasil, um mapa temático, e você vai ver lá que vai estar várias bolinhas.
E na parte da cidade vai estar mais escuro. Por quê? A área rural perde população, está até no seu edital, perda populacional, e a área urbana ganha população. Então é isso que a Ellen falou. É verdade. E aí vem uma migração de uma grande massa, né? A gente costuma chamar de retirantes, né? E eles saem das suas cidades, vêm para as grandes capitais, e aí eles começam... Antigamente, eles começaram a erguer a cidade. Nós sabemos que, no caso de São Paulo, a cidade de São Paulo foi toda construída por retirantes, né? Exatamente. E aí vem esse êxodo rural, que seria o quê? A saída do agricultor, das pessoas que moram em zonas rurais para as grandes capitais. E automaticamente vem a concentração fundiária. E o que seria essa concentração fundiária? Essa concentração fundiária é quando os donos de terra, que têm um poder aquisitivo maior, eles começam a comprar as pequenas fazendas, os pequenos sítios, e eles vão aumentando a sua rede de terras. E aí lá a gente chama de concentração fundiária. Então você já chegou numa cidade que a pessoa fala assim, olha, daqui até perder de vista do fazendeiro tal, olha, a fazenda com não sei quantos hectares de terra. Então essa concentração vai criando conforme o pequeno produtor faz a sua mudança para as grandes cidades. Pessoal, aí eles vão vendendo as terras. Muito bacana. Anotem essas palavras-chave que a Ellen falou, porque são todas palavras que podem cair na sua prova. Esse conceito de retirantes, esse conceito de concentração de terras, são palavrinhas que às vezes caem na prova lá, Ellen, e o pessoal perde por não saber. Exatamente. Eu não conheço essa palavra, não sei o que é, fico nervoso e erro a questão. Então já anota o que a Ellen falou, tá? É uma especialista, pessoal. Não é fraquinho igual o professor Anderson Marinho. Imagina. É especialista, ela tá dizendo aqui, você vai anotar. E a outra característica, é outro impacto negativo, é uma consequência dessa modernização, é justamente o que a Ellen falou, é a concentração fundiária. Então ela disse isso, anote no seu caderno, que é justamente isso. Ela disse que quando você perde de vista, então o cara começou a angariar tantas terras que começou a virar aquele império, aquele campo gigantesco. É uma concentração de terras e talvez na sua prova venha como concentração fundiária. Tenho certeza que você aprendeu, nós vamos resolver algumas questões aqui, mas antes disso, duas coisas eu quero pedir para você. A primeira, no link aqui do canal está o canal da Ellen, tá? História com Ellen. Você vai clicar no canal dela, em gratidão a essa pessoa maravilhosa que ela está aqui, deixando a família dela, o tempo dela para nos ajudar, veio aqui na minha casa gravar, e você vai se inscrever no canal da Ellen. Por quê? Porque daqui para frente muitos conteúdos surgirão e ela vai postar lá no canal dela também. Então você vai se inscrever para que você possa ter acesso. Olha que legal, lá em fevereiro nós começamos sozinhos aqui, dando aula, e agora nós temos uma legião de professores com o coração ardendo para te ajudar. É isso. Cabe a você tão somente se inscrever e beber dessa fonte. Tudo bem, pessoal? E o outro pedido que eu quero dizer é: interaja com esse vídeo, curta, coloque o seu hypar, coloque aqui de onde você está assistindo e lembrando, pelo amor de Deus, para tudo, dia 15/11 nós teremos a nossa live nacional com todos os professores reunidos. Não sei se a Jess consegue vir do Rio Grande do Sul, mas estaremos reunidos aqui para dar todas as diretrizes finais para você arrebentar nessa prova. Agora vamos fazer algumas questões. Olha só, questão sobre conhecimentos gerais, Correios. No Brasil, o processo de migração interna foi amplamente verificado ao longo do século XX. No país, predominam as migrações por qual motivo? Por qual motivação? E nós sabemos aqui que a resposta correta é econômica. Por que é econômica? Justamente por isso, as pessoas deixam de ter essa fonte de renda lá onde nasceram, onde se criaram, e passam a vir para as grandes cidades em busca de sustento, certo? Então, se cair na sua prova qual foi a principal motivação do êxodo rural, é justamente a motivação econômica. Já 256 pessoas responderam, postamos há 59 minutos, já corre lá e participa. Mais uma questão, nós vamos colocar aqui, hoje é rapidinho, tá, pessoal? É para você que está sem tempo mesmo. O processo de migração é resultante de vários fenômenos políticos, econômicos e sociais, os quais modificam as sociedades. No Brasil, um intenso processo de movimentação da população ao longo da segunda metade do século XX provocou várias mudanças no país. A principal consequência desse movimento da população nacional foi o aumento da população urbana brasileira. E esse movimento é chamado de... qual que é? Êxodo rural. É o que a Ellen explicou. Então as pessoas deixam ali a sua terra de origem e cometem o êxodo. Uma curiosidade, para você que já leu a Bíblia ou teve algum contato,
O segundo livro da Bíblia chama Êxodo. Êxodo. O que significa Êxodo? É a saída. Saída. É justamente ali o povo foi liberto por Moisés do Império Egípcio e eles vão saindo pelo deserto, migrando para uma outra terra. Então, Moisés foi um migrante. Olha que legal. Uma história bíblica lá antiga fala do Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia fala justamente do Êxodo. Pessoal, parou por aqui. Eu ia comentar com vocês a última questão, mas não vou. Eu quero que você vá lá no canal, inscreva-se e responda, e você pode observar que a própria questão já tem comentários feitos por mim. Então, para que você não fique na dúvida, e teremos comentários feitos pela Ellen também, em breve aqui no canal. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ellen, muito obrigado pela presença. Você é uma querida. Obrigada. Tá? Desejamos tudo de bom para Ellen. E se você gostou, eu sempre falo, para de ser mané. Não vamos perder a professora. Vamos incentivar, elogie a professora aqui nos comentários, inscreva-se no canal dela para que ela fique feliz e volte aqui para nos ajudar. Tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau.